Graça, misericórdia e paz, meus amados irmãos. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está nos assistindo, que você está nos vendo. É sempre uma honra e um prazer muito grande estar falando com vocês, estar dirigindo a palavra a vocês. Mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado por estar acompanhando e peço que você esteja aí compartilhando, que você esteja aí curtindo essa publicação, esteja aí divulgando, ajudando a divulgar essas publicações para que cada vez mais vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, pela graça salvadora de Jesus Cristo. Se você ainda não nos segue no Facebook, por favor, nos localize lá, IBBNQNR, e esteja nos seguindo, esteja nos acompanhando, porque temos vídeo novo toda semana, né? Toda semana nós temos estudo novo, estudo bíblico, e todos os estudos que nós fizemos ao longo de 2020 estão todos salvos lá no Facebook da congregação. Então você pode acompanhar, estar assistindo todas as nossas transmissões conforme aí a sua vontade, a sua disponibilidade. A minha oração é que você seja edificado pelo Senhor, seja abençoado pelo Senhor por essas ministrações e se sinta motivado, cativado a estar compartilhando com os seus contatos para que cada vez mais essa palavra de salvação possa encontrar corações sedentos para ouvi-las, independente da localidade, né? Que o Senhor possa então te abençoar neste dia, nesta noite, nesta tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo, e que o Senhor possa falar com você através deste estudo. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver e curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, soberano Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, esteja nos perdoando, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos delitos, perdoando, ó Deus, tantas vezes que nós negligenciamos a tua palavra, perdoando por tantas vezes que nós, de forma tão imparcial, ó Deus, nós temos negligenciado, temos deixado de buscar, de procurar a tua face, de orar, de ler a tua palavra, de ter intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este ano de 2020, pois apesar das lutas e dificuldades que enfrentamos, foi um ano que nós vimos o teu reino crescer, se expandir, e foi um ano que nós experimentamos a graça da dependência do Senhor. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. E neste momento, ó Deus, eu clamo a ti pela mensagem que será ministrada, que o Senhor possa falar, tocar aos nossos corações. Onde quer que esta mensagem alcançar, possa encontrar, ó Deus, corações que estão dispostos a te ouvir, dispostos a te obedecer a todo instante. Fala conosco, ó Deus, ministra aos nossos corações para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Ao longo de 2020 nós estamos estudando o Evangelho de João. E aí no Evangelho de João nós temos visto muita coisa bacana, nós temos aprendido muita coisa a respeito da mensagem de salvação, a respeito do amor de Deus. E o propósito do Evangelho de João é justamente para que todo mundo possa saber que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ele é o autor e consumador da fé, que Jesus Cristo ele é a palavra viva que vem de Deus, que Jesus Cristo estava na criação, que Jesus Cristo ele é atuante na vida do cristão, de todo aquele que escolhe servi-lo como servo, escolhe tê-lo como Senhor da sua vida. E aí nós aprendemos então que nós temos essa essência de Deus em nós, porque ele soprou o fôlego da vida em nossas narinas. Nós estamos aqui neste dia pura e simplesmente pela graça do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Nós estamos aqui neste dia porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui neste dia por amor dele, pelo amor dele, porque ele nos amou a tal ponto que se entregou em nosso favor, em nosso lugar, né? Aquela cruz que Jesus carregou tinha o seu nome, tinha o meu nome escrito nela, mas pelo sangue dele, ele limpou aquela cruz e cobriu o nosso nome ali da condenação da morte, para que nós pudéssemos ter vida, e não é uma vida de qualquer jeito, uma vida abundante. E aí quando nós chegamos no capítulo 13, que é o que nós estamos estudando atualmente, nós vimos no capítulo 13, mais ali no comecinho, a respeito do momento em que Jesus, ele cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí nós vimos, então, nós aprendemos a servir. Não é verdade? Nós aprendemos que para servir, nós precisamos sempre estar
tendo Jesus como nosso alvo, né? Sabendo o nosso alvo é glorificar ao Senhor. Nós vimos que para servir nós precisamos ter cuidado mútuo, porque Jesus lavou os pés dos discípulos e diz, olha, agora façam igual, façam vocês também. E nós vimos também que tudo tem uma intencionalidade. Jesus, em todos os seus ensinos ao longo do seu ministério, sempre tinha um fundo de intencionalidade. Ele sabia o que estava fazendo e o porquê que estava fazendo. Então Jesus, ele era 100% intencional em tudo que ele fazia. Em tudo. E então nós aprendemos que em tudo que a gente for fazer, nós também precisamos ser intencionais. O que significa isso? O que vem a ser intencional? Significa que quando você sentar do lado de uma pessoa aí no ônibus, você precisa ter intencionalidade para falar do evangelho para ele. Quando você está aí sentado no restaurante, conversando com a pessoa que está ao seu lado, você precisa ter intencionalidade para apresentar Jesus para ele. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos ter intenção de proclamar a salvação em Cristo Jesus sem colocar nenhum tipo de barreira. Por que sem colocar nenhum tipo de barreira? Quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés inclusive de Judas, o traidor. Lavou os pés inclusive de Pedro, aquele que iria negar. Então Jesus não teve em nenhum momento colocar barreiras a respeito do anúncio do evangelho. Muito pelo contrário, ele exerceu o serviço, ele exerceu o amor, a graça, a compaixão para toda criatura, independente de quem fosse. E nós, então, devemos fazer o mesmo, né? E aí, quando nós chegamos, então, no Evangelho de João, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 13, nós vamos ler dos versos 31 até o verso 38. Olha só o que diz. Isso logo, só contextualizando, Jesus, então, ele estava ali no momento da última ceia com os discípulos, ele havia dado essa lição de humildade, ele havia dado essa lição a respeito do serviço. Ele aponta ali naquele momento o traidor. Judas, então, reconhece que ele era o traidor, sai da mesa e vai fazer o que ele tinha que fazer, que era entregar Jesus por 30 moedas de prata. E aí, na sequência, aqui no verso 31, diz assim: quando ele saiu, Judas, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Como eu havia dito, estamos ali no episódio da última ceia. Estamos ali no episódio nas vésperas a respeito da traição, na véspera da prisão, na véspera da paixão, do sofrimento e morte de Jesus. Então já está ali muito próximo. E aí eu quero refletir com você e pensar, cara, como é que Jesus estava se sentindo? Porque nós passamos por muitos momentos de aflição em 2020. Nós passamos por muitos momentos de angústia em 2020. Nós passamos por desemprego. Muitas pessoas passaram por desemprego. Muitas pessoas passaram pela doença, foram contaminados pelo Covid, enfrentaram a doença. Muitos enfrentaram a perda por causa da doença. Muitos enfrentaram dificuldades por causa da doença, né? Perda de salário, perda de renda, perda de negócio, perda de ente querido, né? Foram muitas as lutas que enfrentamos. E aí, como nós estamos lidando com isso? Nós já estamos aí às vésperas de 2021. E como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos nos sentindo já às portas de 2021? Quais são as nossas expectativas para o próximo ano? Quais os nossos desejos para o próximo ano? Né? Eu vi uma imagem
no Facebook uma vez que eu achei interessante, falando assim que o mundo que o ano se resumiu a janeiro, carnaval, pandemia, Natal. Basicamente se resumiu a desse jeito. E realmente foi, porque nós tivemos aí quase um ano inteiro de tribulação, de angústia, de luta por causa da pandemia. E muita gente tirou a própria vida por causa disso. Muita gente se desesperou por causa disso. Mas o que Jesus nos ensina? Jesus está ali às portas da crucificação. Está ali às portas do momento na qual ele vai passar pela maior dor da sua vida, que é a separação com Deus por causa do pecado. Naquele momento que ele grita, meu Deus, por que me desampara? Ele está ali nas vésperas do momento que ele vai derramar lá, gotas de sangue do seu suor, de tão angustiado que ele vai estar. Ele está ali no momento que ele sabe que vai ser torturado. Ele já foi traído, ele vai ser negado, as pessoas vão abandonar, vão escarnecer dele. Vai chegar o momento que ele vai estar ali em cima da cruz e vai olhar para a multidão e dizer, aquele ali eu curei. E ele está gritando para me crucificar. Vai chegar o momento que ele vai estar ali na cruz e olhando, nossa, aquele ali eu me lembro que ele estava na multiplicação dos pães e dos peixes. E está aqui gritando para crucificar. Então Jesus está ali no momento, no ápice da expectativa negativa a respeito daquilo que viria, humanamente falando. Expectativa negativa, humanamente falando, porque ele sabia pelo propósito que ele veio, ele sabia a missão que ele tinha, ele sabia o quão honroso e glorioso é essa missão, que é nos salvar. Ele sabia disso, mas pensando como homem, foi um momento extremamente angustiante. Foi uma expectativa extremamente angustiante da parte de Jesus. E mesmo assim, Jesus estando naquela expectativa do que viria amanhã, naquela expectativa da traição, naquela expectativa da negação, naquela expectativa da morte, do sofrimento, do abandono, naquela expectativa, ele nos ensina a glorificar a Deus. Olha o verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Ele nos ensina a glorificar a Deus. Como assim, pastor? Eu preciso glorificar a Deus no meio da angústia? Precisamos. Precisamos aprender a glorificar ao Senhor no meio da angústia. Por mais estranho que isso possa parecer aos seus ouvidos, nós precisamos aprender a glorificar a Deus no meio das nossas angústias. Porque, afinal de contas, tudo que nos acontece, tudo que acontece ao nosso redor é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Olha Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28, olha só o que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais que o ano de 2020 tenha sido um ano muito difícil para muitas pessoas, ele foi um ano na qual nós experimentamos a graça da dependência. Ele foi um ano na qual nós experimentamos as mãos do Senhor. Ele foi um ano na qual nós podemos sentir a presença do Senhor muito forte com aqueles que o amam. Esse é o ponto-chave. O texto de Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é, meus irmãos, um amor superficial como nós aprendemos nos dias de hoje. Que hoje em dia as pessoas amam o celular, as pessoas amam macarrão, as pessoas amam bichinho de estimação, as pessoas amam o celular, amam sua casa, amam a sua cama, amam objetos e se entregam, se sacrificam por objetos. Não é esse tipo de amor, mas é um amor de entrega total na presença do Senhor. É um amor de renúncia do eu para que Cristo possa reinar. É um amor onde eu submeto a minha vontade à vontade do Pai. É um amor na qual eu exerço o meu serviço ao Senhor da minha vida. Esse é o amor que nós precisamos ter pelo Senhor. E quando temos esse amor, tudo tende a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu vi em um grupo do WhatsApp, alguém colocou que 2020 foi o eleito pior ano da história. E aí eu fiquei me perguntando, pior ano em que sentido?
Porque 2020 foi um dos anos em que a palavra do Senhor mais foi anunciada em toda a história da humanidade. 2020 foi um ano em que a presença de Deus foi buscada em grande escala. 2020 foi um ano onde a Páscoa as pessoas lembraram de Cristo e não do ovo de chocolate. 2020 está sendo o ano em que o Natal está sendo celebrado Jesus e não o Papai Noel. Então foi o pior ano em que sentido? Pode ter sido o pior ano para aqueles que não têm a Cristo, mas para aqueles que são cristãos, para aqueles que têm a Jesus, não foi o pior ano, mas foi o ano que Deus escolheu para que nós vivêssemos nele. E por isso estamos alegres, por isso podemos glorificar ao Senhor. Tudo que nos acontece glorifica ao Senhor. Deus manifesta a sua força na nossa fraqueza. Olha só, Romanos 12, 19. Romanos 12, 9 e 10, olha só o que diz. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza nós demonstramos a nossa dependência ao Senhor. O problema é que muitas vezes em 2020 nós não demonstramos essa dependência, mas nós quisemos mostrar que nós somos capazes de enfrentar as coisas por nós mesmos. E aí, quando fizemos isso, quebramos a cara. Demos com a cara na parede e vimos que realmente as coisas não funcionam desse jeito. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, porque na nossa fraqueza Ele aperfeiçoou o seu poder. Por mais que tenha sido um ano difícil, meu irmão, glorifique ao Senhor, aprenda a glorificar ao Senhor, aprenda a dar graças em tudo, ser grato por tudo, tudo. Porque 2020 está chegando ao fim. E nós vencemos, assim como Jesus venceu a morte. Segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto do Evangelho de João, capítulo 13, é que nós precisamos aprender que somos consolados pelo Senhor. Olha o verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Olha essa expressão que Jesus usa, filhinhos. Se você é pai, você vai entender muito bem isso. Quando o seu filho chega assim, que ele cai, rala o joelho, se machuca, ele está chorando, você vai lá, pega ele no colo, vem cá, meu filhinho. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está fazendo. Ele chama os discípulos para perto e diz, meus filhinhos. Olha que expressão de carinho, de consolo. Mas por que Jesus fez isso? Imagine vocês, se vocês fossem um dos discípulos lá que estava do lado de Jesus, caminhou lado a lado com ele durante 3 anos, sabendo que ele é o Messias, o enviado por Deus, ele é o Filho de Deus, ele é. Mas aí de repente Jesus diz assim, olha, chegou a minha hora. Vocês não vão me ter para sempre. Chegou o momento que eu vou voltar para o Pai. Eles estavam deprimidos, eles estavam angustiados, eles estavam incertos. O que vai ser da gente depois? O que vai acontecer com a gente depois? O que nós vamos fazer quando Jesus for embora? O que vai acontecer com o mundo? Nunca mais seremos os mesmos. Vou voltar, Pedro, de repente, eu vou voltar para pescar? Mas Jesus me chamou para ser pescador de homens. Vou voltar a pegar peixe? O que vai acontecer? E Jesus percebe essa aflição no semblante dos discípulos, então ele chama, filhinhos, vem cá. Quantas vezes você sentiu Jesus te pegar no colo? Esse ano foi o ano que Jesus pegou todo mundo no colo. Esse ano foi o ano que Jesus falou, vem cá, depende de mim. O meu sustento aqui te basta. Seu sustento passa por mim. Não importa as lutas que você está enfrentando aqui, toma o meu jugo que é suave, que é leve o meu fardo. Me dá o seu pesado e toma o meu que é leve. Esse foi o ano que Jesus demonstrou na prática a sua graça, através de uns dos outros.
do sustento uns com os outros. E Jesus nos prometeu um consolador antes que ele subisse. João 16, versos 7 e 8 diz isso claramente. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus mandou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo que nos consola. Nós temos o Espírito Santo que está conosco o tempo inteiro nos consolando. Nós temos a presença de Jesus conosco, que nos garante que estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28. Jesus fala isso lá em Mateus 28. Eu vou ler aqui, ó. Olha só, Mateus 28. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. Você não está sozinho. Você não passou 2020 sozinho. Jesus estava com você. O Espírito Santo estava te fortalecendo. O Espírito Santo estava te consolando. Jesus estava te confortando. Jesus estava ali no seu ouvido. Filhinho, eu estou contigo. Te pego pelo colo. Te ajudo a prosseguir. Mas você não está só. Nós não estamos sozinhos. Aprenda a glorificar a Deus. Aprenda que nós não estamos sozinhos. Terceira coisa, aprenda que nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Veja o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Peraí, pastor, então você está dizendo que Jesus criou um novo mandamento? Não é isso. Mas o que Jesus fez, assim como ele diz claramente que ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei, o que ele fez aqui foi resumir os 10 mandamentos. Se você olhar os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, né, não cobiçar as coisas do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, né? Se você olhar para os 10 mandamentos, eles se resumem na palavra amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vai se resumir nessa palavra. Portanto, nós precisamos amar de forma indistinta. Amar de forma absoluta. Amar sem esperar nada em troca, sem esperar ser correspondido. Amar pura e simplesmente por uma questão de obediência. E eu acho isso bacana porque Jesus não fala assim, ó, tenham um sentimento de amor uns pelos outros. Não. Em um novo mandamento. Sabe o que é um mandamento? É uma ordem, é uma lei. Ou seja, Jesus está mandando, amem uns aos outros. Portanto, o amor não é um sentimento abstrato que você sente para outra pessoa. Amor é uma decisão pela obediência à palavra do Senhor. Então, se de repente no seu casamento, com algum amigo seu, com algum parente seu, você disser, eu não amo mais, sinto lhe dizer, mas no fundo o que você está dizendo é, não vou obedecer a Jesus. Não vou obedecer a Jesus. É isso que você está dizendo. Porque quem obedece a Jesus, ama. Sem restrição. Quem obedece a Jesus, ama. Sem escolher quem vai amar. Simplesmente ama. Em obediência. Precisamos aprender a amar. Porque quando nós amamos as pessoas, nós não vamos roubar ninguém. E aí quando eu digo roubar, não é colocar uma arma na cabeça da pessoa. Mas nós não vamos desejar o mal para ninguém. Nós não vamos desejar as coisas dos outros. Nós não vamos querer tirar vantagem sobre ninguém. Muito pelo contrário, nós vamos servir uns aos outros. E aí quando nós servimos uns aos outros, quando nós fazemos isso, nós evidenciamos a quem servimos. Nós evidenciamos que somos discípulos de Jesus. É isso que o verso 35 diz. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio meu irmão a quem eu estou vendo? Tiago vai falar isso. Não tem sentido. Não tem explicação. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos, porque Jesus mostrou como fazer. Pastor, como é que eu faço para amar? Jesus nos ensinou. Jesus mostrou como nós devemos fazer. Como assim? Vou te dar só um exemplo. Só um exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou, vamos só
dimensionar aqui um pouquinho. Jesus lavou os pés de João, o discípulo amado. João era tão especial assim no sentido de discípulo amado, que quando Jesus estava na cruz, ele olha para Maria e diz: Maria, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? João, cuida dela para mim, porque eu confio em você. E João era o discípulo amado, Jesus lavou os pés dele. Jesus lavou os pés de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um cara fantástico que no primeiro sermão 5.000 almas se converte. Pedro foi um cara fantástico que queria proteger Jesus, que no momento da prisão ele sacou de uma espada e feriu a orelha de um dos servos do sacerdote. Pedro era um cara tão fantástico que quando Jesus falou, larga as suas redes e me segue, ele largou todo o sucesso que ele teve lá na pescaria, foi a maior pescaria da sua vida, ele largou e foi seguir a Jesus. Pedro foi um cara tão fantástico que a sombra dele, está descrito em Atos, a sombra dele quando passava curava as pessoas. Pedro foi um cara tão fantástico que quando ele estava entrando no templo e um aleijado pediu esmola, ele falou assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou e andou. Isso era Pedro. Mas também, Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus estava lá, lavando os pés dele. Jesus lavou os pés de Judas, aquele que o traiu. Judas, aquele que criticou quando Jesus foi honrado e adorado por Maria, quando derramou sobre ele um bálsamo, um perfume muito caro. E aí Judas foi lá e criticou. Mas Jesus estava lá, lavou os pés dele. E ele nos ensina a amar. Vocês querem amar? Está aqui o exemplo. Lave os pés uns dos outros. Sirva uns aos outros. Ah, pastor, mas eu não gosto de fulano de tal. Não importa. Sirva uns aos outros. Nisto, o mundo, todo mundo conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quarta e última coisa que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos aprender a nos manter firmes. Verso 37 e 38 diz assim, ó, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te? Por ti daria a própria vida. Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo sem que me negues 3 vezes. Manter firme. Firme na sua palavra, firme na sua convicção, firme no seu propósito. Pedro falou, Senhor, estou pronto a ir até a morte contigo. Senhor, estou pronto a dar a minha vida por ti. Mas na hora do vamos ver, ele não estava. Ele oscilou. Ele vacilou ali naquele momento. Não vacile na fé, mantenha-se firme. Não vacile na decisão de aceitar a Jesus, mantenha-se firme. Não vacile na caminhada cristã, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, independente do que aconteça, seja firme o tempo todo. Nós estamos o tempo todo rodeados de tentação. Não estamos isentos de tentação. Olha 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13, o que diz? Olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Para ficar bem claro e exemplificar, quando o inimigo, quando o diabo abre uma porta para o pecado, Deus abre uma janela para você fugir dele. É isso que o texto está dizendo. O problema é que às vezes a gente só quer enxergar a porta e não olha para a janela. Para que Deus nos deu para fugir, para evitar o pecado. Portanto, todos nós estamos sujeitos à tentação. Eu não sou diferente de vocês, eu estou sujeito à tentação. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não nos dá uma tentação maior do que a gente possa suportar. Muitas vezes as pessoas criticam e falam a respeito de Jó, né? Que Jó sofreu muito. Por que Jó passou por tudo aquilo? Por que Jó passou por toda aquela tribulação? Por que Jó teve que perder todos os bens, perder família, perder saúde? Porque aquilo era o que Jó podia suportar. Aquilo era o que Jó podia suportar. Deus não tentou a Jó, não permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, na vida de Jó, mais do que ele poderia suportar. Deus conhece o nosso coração.
Deus conhecia o coração de Jó e sabia exatamente até onde ele poderia suportar. Não é diferente conosco. Deus conhece até onde nós podemos suportar. E Ele não nos permite ser tentados além disso. E Ele sempre nos dá uma válvula de escape. Ele sempre nos dá uma oportunidade de escape. E aí, quando com essa oportunidade de escape, nós precisamos aproveitar para que a gente não caia. Olha o verso 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, não caia. Mas, pastor, como é que eu não vou cair? Ué, fique atento às janelas que Deus te dá de oportunidade para evitar o pecado. Fique atento e aproveite essas janelas para evitar cair na tentação. E outra coisa, precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Já dizia o ditado que mente vazia é oficina do diabo. Quando nós ocupamos a nossa mente com a leitura bíblica, com a oração e com o serviço cristão, o diabo não tem espaço. Não tem espaço. E 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Não existe trabalho vão no Senhor. Não existe trabalho inútil no Senhor. Não existe, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E a palavra de Deus, ela é dita e ela é exercida na prática. Exercida na prática do amor. Portanto, meus amados irmãos, 2020 está chegando muito perto do final. 2020 foi um ano tribulado para muitas pessoas. Mas também 2020 foi um ano para que nós possamos aprender a glorificar a Deus sobre qualquer circunstância. Foi um ano para nós aprendermos que sempre teremos um Consolador ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Foi um ano para nós aprendermos que nós precisamos amar uns aos outros de forma abundante. E foi um ano que nós precisamos aprender a nos manter firmes na convicção e na decisão de servir ao Senhor a todo custo. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai, que é derramado em nossos corações. E neste momento eu clamo a Ti, ó Deus, por estes que estão ouvindo e que ouvirão em tempo oportuno. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça, ó Deus, de forma soberana na vida de cada um, de forma abundante na vida de cada um. Que em nome de Jesus nós possamos ser edificados pelo Senhor continuamente. Que nós possamos aprender a viver, ó Deus, uma vida digna no Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, continuamente estar na dependência do Senhor. Sabemos, ó Pai, que 2020 foi um ano tribulado, foi um ano difícil para muitas pessoas. Mas nós também sabemos, ó Deus, que foi um ano na onde a Tua graça foi manifesta, o Teu amor foi transmitido e a Tua palavra cresceu de forma abundante. Por isso te somos gratos e louvamos o Teu santo nome. Fala conosco, ministra os nossos corações e nos dê, ó Deus, a graça de continuamente Te servir e Te buscar.